Um dia, um grupo de antigos colegas de turma decidiram ir a um restaurante e passear juntos. Depois de conversar e fofocar sobre seus antigos colegas de classe, um dos homens do grupo decidiu contar a todos uma história sobre ratos e queijo. No início todos riram dele e disseram: uma história sobre ratos e queijo? Você sabe que não estamos mais no ensino médio, não sabe? Mas ele respondeu: não se preocupem, eu acredito que vocês vão gostar e talvez até vejam a si mesmos nessa história. Apenas ouçam, por favor. Então ele começou a contar uma história chamada Quem Mexeu no Meu Queijo. Era uma vez 4 personagens que viviam em um labirinto, 2 ratos chamados Sniff e Scurry e 2 duendes, tão pequenos quanto os ratos, mas muito parecidos com pessoas, que se chamavam Ham e Hal. Esses 4 personagens estavam tentando encontrar queijo em seu labirinto. Os ratos são criaturas mais simples, portanto procuram usando o método de tentativa e erro. Com frequência dão de cara com uma parede em um beco sem saída, mas o objetivo deles é o mesmo que das 2 pessoas pequeninas, que tentam encontrar o queijo com uma abordagem mais complexa e às vezes analisam demais as coisas. A história continua, e os 2 grupos, os ratos e os duendes, se separam e tentam encontrar seu caminho para o queijo no labirinto. Um dia, ambos os grupos têm a sorte de encontrar muito queijo no posto C de queijo. Eles se animam e passam a aproveitar. Vão lá todos os dias, muito felizes e confiantes com um grande suprimento de queijo, e voltam para o posto C todos os dias para sua ingestão diária. Assim que criam uma rotina diária para comer queijo, os duendes se tornam arrogantes e começam a pensar que são os reis do labirinto. Eles estavam tão confiantes em seu suprimento de queijo que decoraram a parede com uma frase: ter queijo o faz feliz. Até que um dia, os ratos Sniff e Scurry chegaram ao posto C de queijo e descobriram que não havia mais queijo. Não tinha sobrado nada. Eles não ficaram surpresos, pois já haviam notado que o estoque de queijo estava diminuindo lentamente nos últimos dias. Então, estavam mentalmente preparados para este cenário. Eles então analisaram demais o assunto e sabiam que a única forma de encontrar mais queijo seria voltar para o labirinto e começar a procurar novamente. Eles aprenderam sua primeira lição rapidamente. Um movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Mais tarde, naquele mesmo dia, os duendes também chegaram no posto C. Ao entrarem no posto C, mal podiam acreditar em seus olhos. Hen ficou tão bravo e decepcionado que gritou bem alto: quem mexeu no meu queijo? Hen e Hal ainda não conseguiam acreditar no que havia acontecido e ainda se perguntavam onde o queijo poderia estar. Eles sabiam que eram bem mais espertos que os ratos, mas não estavam se comportando como se fossem. Enquanto os ratos já estavam procurando um novo suprimento de queijo há algum tempo, os duendes ainda estavam presos no posto C de queijo vazio. Naquela noite, Hal escreveu na parede do posto vazio: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hal e Ham tinham esperanças de que seu queijo houvesse retornado magicamente para o posto C, mas não estava lá. Enquanto os duendes sentiam pena de si mesmos e queriam que as coisas voltassem a ser como eram antes, os ratos estavam no caminho para encontrar o novo queijo. Depois de muita tentativa e erro, Sniff e Scurry se depararam com o maior suprimento de queijo que já tinham visto, no posto N de queijo. Hal foi o primeiro dos duendes a decidir que ficar ali reclamando no posto C não resolveria nada e resolveu voltar ao labirinto. Ele disse a Ham: se você não mudar, morrerá. No começo, ele estava com muito medo das partes desconhecidas do labirinto, porque até aquele momento ele tinha morado confortavelmente em um só lugar. Então, ele escreveu na parede do labirinto: o que você faria se não tivesse medo? Depois de algum tempo, se sentindo perdido, Hal finalmente reuniu coragem e começou a correr destemidamente pelo labirinto. Ele descobriu que buscar um novo queijo e estar no labirinto não era tão ruim quanto ele pensava. Ele parou por um momento e escreveu na parede: cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. Hal escrevia nas paredes para que Ham pudesse segui-lo, caso ele também decidisse entrar no labirinto, e como um lembrete das lições que aprendia. Ele continuou a correr pelo labirinto e, de repente, se sentiu livre, mesmo sem o queijo, apenas procurando por ele. Ele parou e escreveu na parede: quando você vence o medo, sente-se livre. Enquanto procurava por um queijo, Hal se imaginou saboreando o queijo antes mesmo de encontrá-lo, então ficou mais motivado e continuou a correr pelo labirinto. Finalmente, Hal chegou ao grande posto de queijos, mas, infelizmente, estava quase vazio. Ele disse a si mesmo:
Se eu tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito mais queijo aqui. Hal encontrou apenas alguns pedacinhos de queijo, mas apenas o suficiente para continuar tentando. Ele decidiu que deveria voltar para o posto C de queijo, para contar a Hen que poderia haver queijo novo logo ali, virando a esquina. Quando Hal retornou até Hen para contar a ele que talvez tivesse encontrado pistas para um novo suprimento de queijo, Hen ainda estava deprimido e sentado no meio do vazio do posto C. Não havia nem mesmo um calçado seus tênis de corrida. Hen disse: "Não estou interessado em queijo novo, eu quero meu queijo velho, queijo de volta. Tenho certeza de que esperar aqui por tempo suficiente as coisas voltarão a ser como eram." Hal disse para si mesmo: será que Hen um dia irá mudar? E arrumou suas coisas para continuar sozinho no seu caminho. Hal escreveu na parede: quando você muda suas crenças, muda também suas atitudes. Hal encontrou pedacinhos de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ele teve esperanças de que Hen também pudesse encontrar um novo caminho, lendo as frases escritas à mão nas paredes. Hal abriu mão do passado e estava lentamente, mas seguramente, se adaptando ao presente. Depois de um tempo buscando, de repente aconteceu. Hal encontrou o maior suprimento de queijo que já tinha visto, o posto N de queijo. A princípio, ele não acreditou no que estava vendo, mas não demorou muito para finalmente começar a saborear o novo queijo. Ele também percebeu que não estava sozinho nesse posto. Sniff e Scurry também estavam saboreando o queijo novo há um bom tempo por ali. Hal prometeu a si mesmo que da próxima vez ele mudaria muito mais rápido. Ele sabia que seria fácil voltar aos velhos hábitos se ficasse confortável demais. Então, a cada dia, ele inspecionava o posto N de queijo para verificar o estado de seu queijo. Ele até saía para o labirinto e explorava novas áreas e sabia que era muito mais seguro estar ciente de suas verdadeiras escolhas do que se isolar em uma zona de conforto. Naquele dia, Hal ouviu o que julgou ser o som de passos no labirinto. Será que era Hen? Hen estava prestes a dobrar a esquina? Hal esperou que finalmente seu amigo tivesse sido capaz de mudar para um novo queijo e gostar disso. Nessa história, todos podemos ver a nós mesmos. Hen e Hal representam a parte de nós que tenta encontrar nosso caminho e ter sucesso na vida. O labirinto é uma metáfora para qualquer que seja o ambiente em que você vive neste momento. Talvez seu labirinto seja concluir os estudos, cuidar dos filhos em casa ou o seu trabalho de 8 horas por dia. O que quer que esteja tentando alcançar, você enfrentará problemas e mudanças em seu labirinto, da mesma forma que os ratos e os duendes enfrentaram. Finalmente, o queijo no labirinto se refere aos nossos desejos. Seu queijo pode ser uma família feliz, liberdade financeira ou ter uma empresa de sucesso. Cada um de nós está correndo por um labirinto e tentando encontrar o nosso queijo. Pessoalmente, penso que nos dias de hoje todos deveriam ler este livro, porque quando a pandemia chegou, ela mexeu no nosso queijo e para muitas pessoas o queijo jamais voltará. Se você trabalha como garçonete, talvez seu trabalho nunca volte a ser como era antes. Se você se sente mais produtivo no escritório e não vê a hora de retornar, adivinha só, talvez você nunca mais volte para o escritório. O queijo mudou e você precisa mudar com ele. O mundo nunca mais será o mesmo, mesmo depois que as coisas voltem ao normal. Eu tirei 5 lições para mim deste livro, e aqui estão elas. Lição número 1. Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. Nós, humanos, não gostamos de sair da zona de conforto. Quando encontramos um queijo que gostamos, nunca mais queremos deixá-lo. Não importa se é um emprego, um parceiro ou uma oportunidade de negócios. Você pode ter dedicado anos da sua vida a um relacionamento, mas seu parceiro decidiu te abandonar. Você se sente péssimo pela ideia de começar tudo de novo com alguém novo, parece inimaginável. Mas adivinha só, você precisa seguir em frente, precisa buscar um novo queijo. Ficar no velho posto de queijo e esperar o queijo voltar, analisar seus erros ou reclamar que o queijo se foi, nada disso vai ajudar. O fato é que o queijo se foi, e quanto antes você abrir mão do velho queijo, antes encontrará um novo. Lição número 2. Se você não mudar, morrerá. Há muitos funcionários esforçados e leais que trabalham para as mesmas empresas, nos mesmos cargos a maior parte de suas vidas, até que um dia eles vêm trabalhar e descobrem que foram demitidos, porque seu setor e a tecnologia mudaram e seus serviços não são mais necessários.
Eles nunca previram que isso pudesse acontecer com eles, então não atualizaram suas habilidades e agora a lacuna é tão grande que eles têm medo até mesmo de tentar aprender coisas novas. Alguns tentam colocar o conhecimento em dia, mas a maioria desiste. Lição número 3. Cheire o queijo com frequência para saber quando ele está ficando velho. No exemplo acima, as pessoas que foram demitidas esqueceram de cheirar o queijo regularmente. Se as pessoas se antecipassem às mudanças e verificassem constantemente como está o seu setor, como está evoluindo, provavelmente já teriam trocado para um cargo diferente há muito tempo. Não importa qual seja o seu trabalho ou negócio no momento, você deve verificá-lo regularmente e atualizar suas habilidades ou produtos. Você pode ter muitos clientes e um lucro saudável agora, mas tudo pode mudar se você se esquecer de cheirar o seu queijo regularmente. Lição número 4. Se eu tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito mais queijo aqui. Eu costumava analisar demais as coisas quando enfrentava uma mudança ou queria fazer algo novo. Tenho certeza de que você conhece muito bem essa sensação. Você quer fazer algo novo e tem 2 ou 3 opções. Você fica analisando os pontos negativos e positivos de cada opção. Tenta imaginar o que vai acontecer em todos os cenários possíveis. Lê cada artigo e post de blog relevante, discute assuntos com seus amigos. E um dia você percebe que já se passaram 3 meses e você ainda está analisando. Por outro lado, seus concorrentes ou seus amigos mudaram há muito tempo e até começaram a colher os frutos de seu trabalho. Você estaria em uma situação melhor se fizesse uma escolha e seguisse em frente rapidamente. É isso que muitas pessoas não sabem quando se trata de fazer uma escolha. Se você não consegue decidir entre 2 opções, provavelmente significa que elas são muito semelhantes e que a diferença é muito pequena. Se a diferença é mínima, por que perder tanto tempo analisando? Basta escolher uma opção que pareça certa e que seja baseada em dados e seguir em frente. Essa dica me fez economizar centenas de horas e me ajudou a encontrar novos queijos com muito mais rapidez em muitos aspectos da minha vida. Então, da próxima vez que você não conseguir se decidir e se deve comer omelete ou aveia no café da manhã, escolha uma e siga em frente. Não perca 10 minutos olhando para a geladeira. Não perca 5 minutos na loja comparando iogurtes para encontrar aquele que tem 20 calorias a menos ou é mais barato em alguns centavos. Se você não consegue decidir se deve aceitar um novo emprego ou permanecer no antigo, escolha um e vá em frente. Se você não consegue decidir se deve ou não contratar um novo funcionário, basta fazer uma escolha e seguir em frente. Você poderá corrigir o curso ao longo do caminho e alcançará um novo queijo mais rápido se não perder tempo analisando demais. Lição número 5. O que você faria se não tivesse medo? O medo é como uma mãe muito preocupada que quer apenas que você fique sentado em casa, coma suas refeições na hora certa e evite praticar esportes porque você pode se machucar. Em algum momento você precisa dizer não para sua mãe e assumir o controle da sua vida. Caso contrário, você acabará sendo um homem criança que mora com a mãe aos 35 anos. Existem muitas coisas bonitas do lado de lá do medo, se você conseguir superá-lo. Eu sei que a mudança parece assustadora no início, mas ela não é tão assustadora quanto sua mente faz parecer. Sua mente foi projetada para procurar perigos, não oportunidades. Lembre-se sempre disso. Existem 2 dicas que uso com frequência quando estou com medo de alguma coisa. Primeira dica. Eu sempre me pergunto qual é a pior coisa que pode acontecer. Essa pergunta me faz perceber que até mesmo o pior cenário possível não é tão assustador quanto eu imaginava. Depois de ver qual é o pior cenário e aceitá-lo como se já tivesse acontecido, sigo em frente com mais confiança. Segunda dica. Olhe para aquilo que você tem medo do ponto de vista do futuro. O que quero dizer com isso é que você provavelmente já passou por muitos acontecimentos assustadores na sua vida, independentemente do que fosse, no momento que você estava morrendo de medo e pensava que era o fim do mundo, mas agora olha para trás e você provavelmente riu um pouco da situação quando está falando sobre isso com seus amigos. Ou essas situações parecem ser um evento de menor importância que ficou no passado. O que você temia no passado agora parece uma piada, e o que você teme hoje provavelmente parecerá uma piada no futuro. As coisas das quais você tem medo agora parecerão um pequeno buraco na estrada se olhar para elas de um momento no futuro. Portanto, trate-as como aquilo que elas são de fato, pequenos obstáculos no caminho. Finalmente, nunca deixe sua mente criar histórias de terror e se recuse a pagar 5.000 de atenção por um medo que vale apenas 5. Se você gostaria de ver mais dicas para lidar com o medo e a preocupação, confira o vídeo que você vê no canto superior direito da tela.
É um resumo de um livro chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Gostaria de concluir o vídeo com uma citação atribuída a Leon Magson. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, continue mudando, meu amigo, continue mudando. A única coisa que você nunca deve mudar é parar de assistir meus vídeos. Por favor, nunca faça isso e verifique a lista de outros vídeos que você vê na tela. Tenha um ótimo dia e considere se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito.